Olá pessoal, tudo bem? Como vão aí? Tudo certo? Vamos voltar para a nossa matéria de direito empresarial com relação aos efeitos da sentença declaratória da falência. Vamos lembrar que a sentença declaratória de falência, ela constitui o sujeito, né, como falido, né, na verdade, ela constitui a falência. Ela, quando decreta a falência, ela faz com que a falência seja constituída, certo? E ela gera alguns efeitos. Nós temos aí os efeitos da sentença declaratória em relação ao falido. Quais são esses efeitos? Os principais efeitos aqui dessa sentença declaratória é inabilitação para o falido, perda da disponibilidade dos bens, dissolução total da sociedade falida, responsabilidade ilimitada dos sócios que têm essa responsabilidade ilimitada, extinção da concessão de serviço público, suspensão do exercício do direito de retenção sobre bens sujeitos à arrecadação, quer dizer que esses bens vão ter que ser entregues ao administrador judicial, e suspensão do exercício do direito de retirada ou recebimento de dividendos das suas cotas. Então, a partir do momento que o juiz decreta essa falência, automaticamente geram esses efeitos com relação ao falido. Quais são esses principais efeitos? Eu numerei para vocês aqui. Inabilitação para o exercício da atividade empresarial. O empresário fica inabilitado para o exercício de qualquer atividade empresarial. Justamente por quê? Porque não se sabe se ele vai conseguir administrar novamente uma outra empresa, se ele está preparado ou não, e qual o intuito dele com relação a essa nova administração. Então, para isso, o que se faz? Suspende, né, declara inabilitado o sujeito justamente para que ele não seja mais objeto da prática de qualquer tipo de ato falimentar. Certo? Indisponibilidade de bens e perda de direito de administração também é uma consequência meio que lógica, porque quando você declara a falência, você decreta a falência, há essa indisponibilidade dos bens justamente por quê? Para que o falido não tenha mais contato com esses bens. Então, automaticamente, o falido tem que deixar de administrar esses bens. Certo? E outro efeito mais importante, extinção do contrato de concessão. No caso, a administração pública, quando se decreta a falência, a administração pública automaticamente deixa de querer contratar esse sujeito. É como, por exemplo, na licitação, você tem uma licitação, na licitação é exigido um dos documentos de habilitação é lá a certidão negativa de falência. Porque se o sujeito é falido, se a empresa está sujeita a um procedimento de falência, ela não pode nem prestar esse tipo de fornecimento de bens ou serviços para a administração pública. Então, aqui, automaticamente, qualquer tipo de prestação de serviço para a administração pública vai ser considerado como extinto, certo? Esses são os efeitos agora os mais importantes. Efeitos da sentença declaratória em relação aos credores. O que os credores vão sofrer com essa decretação, com essa declaração da falência? O primeiro efeito é constituição da massa falida. Então, nós vamos reunir todos os bens da empresa, justamente para que essa empresa, esses bens possam cumprir com os compromissos da empresa, certo? Vencimento antecipado de toda a dívida do falido. Então, toda a dívida do falido vai ser decretada como vencida, justamente para quê? Para que se possa efetuar o pagamento e depois se possa colocar essas dívidas, né, em ordem para pagamento. Suspensão da fluência de juros. Os juros serão suspensos e só vão ser pagos depois de que é feita essa massa falimentar, depois que essa massa seja unificada, suspensão do curso da prescrição das obrigações e suspensão de todas as ações e execuções em face ao falido. O que eu preciso que vocês saibam aqui? Primeiro, constituição da massa falida. A massa falida, pessoal, nada mais é do que a junção de todos os bens que a empresa tem. Esses bens que a empresa tem, justamente o que eles são? São os bens responsáveis por pagamento das dívidas. Então, nós temos o que aqui? Nós temos a criação da massa falida. Caiu no concurso, se não me engano, foi o Ministério Público do Paraná, a diferença entre massa falida objetiva e massa falida subjetiva. Vejam que eu deixei para vocês aqui, ó, a doutrina afirma existir massa falida objetiva e massa falida subjetiva. A massa falida objetiva são os bens da empresa. A massa falida subjetiva são os credores da empresa. Só para vocês saberem, fiz didáticos aí, né, para que vocês tenham essa noção do que é massa falida objetiva e massa falida subjetiva.
A massa-falida é um ente despersonalizado, se assemelha muito ao espólio, né? Depois que o falecido deixa bens e se cria seu espólio, a massa-falida é mais ou menos semelhante a esse tipo de ente, né? Despersonalizado, e ela é representada pelo administrador judicial. Outro efeito interessante é a suspensão da fluência de juros, pessoal. Que como é que o sujeito já está devendo, ele vai conseguir cumprir com as obrigações dele pagando juros. Então, quando se decreta a falência, se declara, se constitui a falência de uma empresa, o que acontece com esses juros? Esses juros são suspensos. Vejam só, após a decretação da falência, depois de decretada a falência, esses juros serão suspensos. Então, o que eu indico para vocês aqui é que realmente prestem atenção, como eu expliquei já, ou vocês têm essa noção de que a falência é um procedimento pelo qual se busca proteger os credores, proteger os trabalhadores e fazer com que o falido não prejudique mais pessoas pagando todas essas dívidas. Seria não injusto, mas seria meio estranho ele ter que pagar juros com relação a isso, a essas dívidas que ele não conseguiu honrar. Então, isso suspende a falência, suspende essa cobrança de juros. E vejam que a data da sentença e não a publicação da sentença. Então, porque pode ser que demore aí da data da sentença até a data da publicação de sentença. Esses juros são limitados justamente na data da sentença. Suspensão do curso da prescrição das obrigações do falido. Isso aqui sempre cai em prova, pessoal. Isso aqui eu preciso destacar com vocês aqui, que a partir do momento em que nós temos a suspensão do prazo prescricional, eu tenho aqui o que? A possibilidade de junção de todos os bens para que o falido consiga pagar, certo? Consiga pagar todas as suas dívidas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o artigo 157 diz, olha, o prazo prescricional relativo às obrigações falidas começa a correr a partir do dia que transitar julgado a sentença de encerramento da falência. Então, no momento em que é decretada a falência, até o momento em que é dada como encerrada a falência, todas essas despesas, essas obrigações do falido ficam com prazo prescricional suspenso. Por que isso? Vejam, para que os créditos não sejam declarados como créditos prescritos. Então, para que você tenha esse cuidado, certo? O que se faz? Aqui se suspende os prazos de prescrição. Suspensão de todas as ações e execuções envolvendo bens, interesses e negócios do falido. Lembre-se que nós temos aqui um juízo universal. A falência ela exige que todos os processos que tragam respeito às dívidas do falido sejam julgados por um juízo único, justamente para que esse juízo tenha uma noção do montante, do que está acontecendo e possa mandar pagar, certo? Só que aqui nós temos algumas situações. Por quê? Porque causas trabalhistas que não estão julgadas ainda, quer dizer que não foram julgadas procedentes do X-Trabalho, continuam correndo o X-Trabalho. As execuções fiscais também, com relação ao crédito tributário, também, enquanto não terminar, também corre em paralelo. E depois, tanto a justiça, as ações trabalhistas, como a figura da relação fiscal, elas vão para o processo alimentar, vão ser unificados com o processo alimentar para fazer o pagamento. Então, antes do pagamento, antes da decisão dos processos fiscais e trabalhistas, nós temos o quê? Nós temos processos que estão correndo especificamente nas devidas competências de Justiça do Trabalho e processo administrativo fiscal ou nas várias execuções fiscais. Depois que esse crédito for constituído, aí realmente nós temos o quê? Constituído esse crédito, vai tudo para o juízo universal, vai tudo para o juízo falimentar, e esse juízo falimentar vai ser o responsável pelo pagamento de todos os créditos. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, ó? Suspensão de todas as ações e execuções envolvendo os bens, interesses e negócios do falido. Como nós temos juízo universal, o que nós temos aqui? Tudo vai para lá. Enquanto não se decide, por exemplo, a quantia ilíquida aqui, que nós temos aqui, né, as opções aqui, ó, reclamação trabalhista, ações fiscais e quantia ilíquida. Essas situações, elas correm em paralelo. Depois, quando elas se concretizam, quando realmente eu descubro que ou foi julgado procedente na Justiça do Trabalho uma demanda, o que acontece? O próprio Juiz do Trabalho encaminha para o Juiz Falimentar esse crédito para que quando forem pagos esses valores, essa quantia da Justiça do Trabalho seja incluída. Então, temos aqui reclamação trabalhista, execuções fiscais e as que demandem quantia líquida. Quando relação, eu tenho exemplo aqui, porque é um dos exemplos que mais cai em prova.
Ação por dano moral. Vamos dizer que o credor, o falido, no caso, né, perdão, o falido entre com uma ação ajuizada aí contra determinada prefeitura pedindo uma ação por dano moral, certo? Ele ganha isso, quando nós temos aqui o falido ganhando, não precisa, esse crédito, né, essa ação judicial vai para a justiça do processo falimentar para que lá seja apurado o valor que o falido ganhou para que seja distribuído aos credores, normal. Mas agora, se o falido é processado, isso nós temos aqui uma ação judicial contra o falido que tenta analisar uma quantia líquida. Por exemplo, eu entro pedindo dano moral contra o falido e eu ganho isso daí. Enquanto eu estou processando, a quantia é líquida. O juiz, né, nós não temos uma decisão judicial dizendo pague R$5.000 de danos morais. Depois que eu tenho esse pagamento, é que realmente eu, credor, que entrei com ação de danos morais contra o falido, é que vou ter que entrar, certo, na habilitação, vou ter que me habilitar como credor no processo alimentar para que lá eu consiga receber esses valores, certo? Então tome cuidado com relação a isso. As ações em que a União, entidade, autarquia federal e empresa pública sejam partes interessadas, também elas correm na Justiça Federal, depois em que tem uma decisão que se constitui um crédito que vai para o juízo falimentar. As ações que o falido for autor ou litisconsórcio ativo, como eu disse para vocês aí, o crédito que vier, o falido vai colocar no bolo ali para fazer a divisão da massa falida. Deixa eu ver aqui, se tem alguma observação. Não. Efeitos da sentença declaratória em relação aos contratos do falido. O que nós temos aqui? Quando nós temos o falido como empresa, existem contratos que estavam em andamento, certo? Existem contratos aí em que nós temos a situação que o falido tem algumas obrigações para cumprir. Então, nesses contratos bilaterais, o que a lei fala? Que quando existirem esses contratos bilaterais, a decretação da falência não extingue esses contratos. Está aqui no 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial e se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa ou for necessário manutenção e preservação de seus ativos mediante a autorização do comitê. O que acontece então? Contrato bilateral, prestação de serviço, por exemplo, o falido tem lá uma prestadora de serviço que faz prestação de serviço dentro da empresa. Os contratos bilaterais permanecem? Permanecem. O administrador judicial vai avaliar se tem necessidade ou não da manutenção desse contrato, se é ou não necessário. Sendo necessário, ele vai avisar o comitê de credores, o comitê de credores vai fazer o quê? Autorizar. Tá vendo aqui? A autorização do comitê de credores. O comitê de credores autorizando essa manutenção dos contratos bilaterais, eles serão mantidos. Da ineficácia da revogação de atos praticados antes da falência. Aqui é uma divisão que sempre cai em prova. Por quê? Aqui é muito fácil você confundir atos ineficazes, atos revogáveis, certo? E ação revocatória. Por que eu estou dizendo isso? Porque é comum ser cobrado em prova situações de atos que nós temos atos ineficazes, mas que na verdade é listado como os atos revogáveis. Então vamos prestar bem atenção com relação a isso. Primeiro, pessoal, o que são atos ineficazes? O que são atos ineficazes? O que significam atos ineficazes? Aqui nós temos duas ineficácias. Ineficácia objetiva e ineficácia subjetiva. Por que ineficácia objetiva e ineficácia subjetiva? Quando nós falamos de atos ineficazes, que estão lá, o rol está no artigo do 129 da lei de falências, o que nós falamos? Aqui eu não tenho nos atos de ineficácia objetiva, eu não tenho que analisar qualquer tipo de vontade do devedor, do falido. Eu não tenho que analisar se ele queria ou não praticar esses atos, se a intenção dele era realmente burlar os credores, era não pagar os credores. Aqui eu não tenho isso. Então o que eu faço aqui? O artigo 129 da lei de falências, ele deixa de maneira clara e específica o seguinte: independentemente da vontade do falido, todos esses atos praticados que estão listados no rol do artigo 129 serão taxados como ineficazes. Não tem eficácia nenhuma. Então, o que vocês podem analisar com relação a isso? Nós temos o artigo 129 que trata dos atos ineficazes. Quais são os exemplos que mais caem em prova? Depois vocês façam a leitura, por favor, do artigo 129 aí, que isso é importante. Mas quais são os que mais caem em prova? Os que mais caem em prova são
inciso 1, pagamento de dívidas não vencidas. Então, quer dizer, se o credor paga a dívida que não venceu, já começa a acender uma luz aí, dando a intenção de que ele está fraudando os credores, certo? Fica estranho, fica estranho. 2, pagamento de dívidas vencidas, só que o que acontece? Ele paga essa dívida vencida, só que de uma outra forma que não combinada, certo? Ele paga em produto, por exemplo, ele paga em dinheiro, fica estranho, certo? Outro inciso que sempre cai em prova é com relação à venda ou transferência de estabelecimento feita sem um consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores. Vejam que cai na prova da seguinte maneira: ó, venda ou transferência de estabelecimento feita sem um consentimento expresso ou pagamento dos credores. Já fala, pô, tá correta essa alternativa. Só que vejam o seguinte: a esse tempo existente, os credores que eram existentes naquele tempo da venda, certo? Não tendo restado, o que você tem que observar? Que além de ele ter pago, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver o seu passivo. Então, além de ele pagar, ele não pode deixar nenhum bem para pagar o seu passivo. Se ele deixou bem para pagar o passivo, ele não praticou nenhum ato. Entenderam? Se ele pagou, não deixou bens, olha aqui, ó, no prazo de 30 dias não houver oposição dos credores, após serem devidamente notificados judicialmente o ofício de registro de títulos e documentos. O que significa aqui? Nós temos o pagamento, certo? Um pagamento ou uma venda ou transferência de estabelecimento sem o consentimento expresso, sem deixar bens e no prazo de 30 dias, sem oposição dos credores. Vou ler para vocês agora na íntegra para vocês prestarem atenção. Olha só. A venda ou transferência de estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores a esse tempo existentes, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver seu passivo, salvo se no prazo de 30 dias não houver oposição dos credores, após serem devidamente notificados judicialmente ou pelo ato oficial do registro de títulos e documentos. O que nós temos aqui? Uma venda, certo? Sem manutenção de bens para saldar o débito, ou se você saldou, você não deixou bens, você tem a autorização dos credores. Então você tem a venda, certo? Ou transferência de estabelecimento, sem deixar bens. Mas, não deixei bens, mas eu tenho autorização dos credores, aí pode. Paguei a dívida, não deixei bens, não tenho autorização dos credores, entrou aqui no ato ineficaz. Exceto se no prazo de 30 dias, o que acontece? Os credores não falarem nada. Se os credores não falarem nada nesse prazo de 30 dias, essa venda ou transferência que você fez, mesmo sem deixar bens, mesmo sem comunicar aos credores, automaticamente ela foi ratificada pelos credores. Então, passa a valer. Prestem atenção que esse inciso é campeão, o inciso 6 é campeão em caída de prova. Campeão em caída de prova, certo? Então vejam, atos ineficazes. O artigo 129 traz uma lista de quais são os atos ineficazes. Atos revogáveis. Vamos ver por que são revogáveis esses atos. São todos aqueles atos, pessoal, que não entram no 129. Aqueles que entram no 129, naquela lista, são os atos ineficazes. Os atos revogáveis são os demais, os que não entram. E mesmo assim, os que são praticados com intenção de fraudar. Porque olha só, aqui nós temos a ineficácia subjetiva. Lembra que nós vimos a ineficácia objetiva? Olha só, ineficácia objetiva, não há de se apurar o ânimo do credor. Aqui, na eficácia subjetiva, nós temos em que apurar o ânimo, quer dizer, aquele fato, aquele ato que ele praticou, ele tinha vontade de fraudar? Olha a questão que caiu no Ministério Público do Estado de São Paulo em 2015, ó. A simulação de separação judicial do empresário individual feita com o objetivo de transferir a propriedade ao cônjuge, ao ex-cônjuge, os bens valiosos do casal. Aqui nós temos uma ineficácia subjetiva. Aqui nós temos que provar que realmente houve intenção e verificar que não houve, não está na lista lá do artigo 129. Nós só vamos ter essa ineficácia subjetiva, pessoal, se houver intenção de prejudicar, que nós precisamos dessa expressão, o conluio fraudulento e o real prejuízo para a massa falida. Se nós não temos real prejuízo para a massa falida, é questionável se é revogável ou não esse ato. Como que eu faço, professor, para eu buscar a revogação desses atos? Existe na lei a ação revocatória. Essa ação também cai principalmente no concurso do Ministério Público,
cai demais. Se vocês pegarem questões do Ministério Público, direito empresarial, falências, vão ver que a ação revocatória é demais. Porque essa ação revocatória ela é ajuizada tanto para ajustar os atos ineficazes como os atos revogáveis. Então, eu só uso essa ação, é uma ação judicial comum, onde o sujeito, né, quem tem podem ser os autores, né, credor, MP e o administrador judicial, ele tem 3 anos da decretação da falência para poder opor, né, apresentar essa ação revocatória. O que sempre cai em prova com relação à ação revocatória? Primeiro, a quem cabe a propositura? Administrador judicial, MP e credor. Qual o prazo dela? 3 anos contados da decretação da falência. Qual é o recurso que cabe dessa ação revocatória? A apelação, porque é uma ação. É uma ação, certo? Então, da sentença que julga procedente a ação revocatória, cabe apelação. Vocês vão ver que tem outras hipóteses em que cabe, por exemplo, agravo, mas da ação revocatória cabe apelação, que é uma ação judicial comum. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Ação revocatória, aqui eu entro específico nela aqui na ação revocatória. Rito ordinário, qualquer credor, administrador do Ministério Público, 3 anos é o prazo dela. Depois, por favor, dê uma olhada, né, na lei que eu coloco para vocês aqui, justamente para que vocês saibam, né, como é que se porta aqui, né, como nós devemos nos portar com relação à ação revocatória, certo? Próximo tópico, arrecadação e realização do ativo. Então, como é que eu vou arrecadar o ativo do devedor? Como é que eu vou fazer o pagamento dos credores? Aqui nós temos algumas situações. Arrecadação do ativo. Então, vejam que o processo de decretação da falência, ele ocorre com a petição inicial, certo? Eu fiz um resuminho para vocês aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui tem um resuminho, certo? Tá lá. Houve uma petição inicial, mandou-se citar o devedor apresentou defesa, o juiz dá uma sentença declaratória, o juiz nomeou o administrador judicial deverá providenciar a arrecadação de todos os bens que estejam na posse do falido. Joia. Primeiro passo, bens excluídos da arrecadação. Quais são os bens excluídos da arrecadação? Os absolutamente impenhoráveis, certo? Do 833 do Código de Processo Civil, bens impenhoráveis de acordo com a lei de família, a lei que trata do bem de família, e bens de famílias previstos no artigo 1711 do Código Civil. Pedido de restituição. Como que nós temos aqui o pedido de restituição? Por quê, professor? Como que cabe essa restituição? Primeira coisa, exemplo prático. Eu sou credor na massa falida, certo? Eu emprestei um bem para que a empresa trabalhasse, um trator, por exemplo, uma máquina. O contrário, eu, empresa falida, emprestei um trator, uma máquina para uma outra empresa trabalhar. Como que eu devo fazer para ter essa restituição? Vejam só, é um pedido, é uma ação judicial, certo? Então é uma ação onde eu vou pedir para que seja devolvido o meu bem. Eu vou fazer essa devolução, eu vou justamente pedir para que seja devolvido esse bem. Ela corre em paralelo ao processo de falência, certo? E o titular, depois que nós tivermos aí o julgamento da falência, eu tenho um prazo de 48 horas para pedir essa restituição. Olha, o prazo de 48 horas para pedir, não. O falido tem um prazo de 48 horas para devolver, né? É possível restituição de dinheiro? Sim, não tem problema nenhum. Sem problema, nós temos súmulas com relação a isso. Eu tenho que restituir um bem que foi dado em crédito, em pagamento? Sim, nós temos um específico, a súmula 495 da STF, que diz isso, ó, a restituição em dinheiro da coisa vendida a crédito entregue nos 15 dias anteriores ao pedido de falência ou concordata, cabe quando ainda que consumida ou transformada não faça o devedor prova de haver sido alienada a terceiro. O que significa aqui? Eu deixo um bem com a massa falida, a massa é decretada a falência, eu peço essa devolução do bem. Se a massa falida comprovar que não conseguir comprovar que vendeu aquele bem e que no prazo de 15 dias da decretação da falência ela não utilizou aquele bem, ela tem que devolver o bem. Caso isso não aconteça, nós temos a hipótese de devolução em dinheiro, certo? O que nós temos? A hipótese de devolução em dinheiro. A súmula 417 do STF. Pode ser objeto de restituição na falência em dinheiro em poder do falido recebido em nome de outrem, o qual por lei o contrato não tivesse disponibilidade. Por exemplo, eu tenho uma contribuição previdenciária que eu retive, o que eu vou exigir essa devolução dessa contribuição previdenciária. Realização do ativo. Como que nós temos a realização do ativo? Como que eu faço a realização do ativo? Como é que eu faço a venda dos bens da empresa para que essa empresa possa gerar valores? Leilão, certo? Leilão, realmente aqui nós temos aqui
É um leilão, é feito um leilão presencial ou não presencial, em que as pessoas dão lances e tudo mais. Proposta fechada, semelhante a uma licitação, envelopes, empresto, né, entrego para a administração judicial esses envelopes, para que esses envelopes possam ser analisados, e pregão, como semelhante também ao procedimento licitatório de pregão, certo? Vocês imagino que vocês já tenham tido qualquer contato. Qualquer modalidade de alienação tem que ter intimação pessoal do MP. Isso aqui sempre cai em prova do Ministério Público, pessoal. Por quê? Dá a impressão que o MP não participa. Realmente ele participa, principalmente com relação à intimação pessoal nos casos de alienação. Tomem cuidado com relação a isso. E outra coisa que sempre cai em prova, eu vou e remato no leilão um carro de uma empresa que foi decretada falência, que está no processo falimentar, e está devendo lá IPVA de 3, 4 anos. Eu sou obrigado a pagar esse IPVA? Olha só que interessante. Regra, não. Regra, todos os bens arrematados em leilão ou comprados de uma falência vêm sem ônus nenhum, certo? Tá aqui, ó. O objeto da alienação está livre de qualquer ônus, justamente para não impedir as pessoas de adquirirem os bens. Vamos dizer que a pessoa se anima em comprar determinada coisa, mas vê que está devendo IPVA, não vai pagar, certo? Não vai comprar. Aí a empresa vai ficar sem dinheiro do mesmo jeito, certo? Dê uma lida nos textos de lei. Habilitação de crédito, pessoal, que é um procedimento que nós temos de habilitação de crédito. Lembre-se, o credor da falência, o que ele tem que fazer para poder receber o dinheiro dele de volta? Ele tem que mostrar para o juiz que ele existe, tem que mostrar para o juiz que existe, ele tem um crédito. Então, como que nós temos aí que demonstrar isso para o juiz? Por meio da habilitação do credor. Quando nós temos a decretação da falência, o devedor tem um prazo de 5 dias para apresentar uma relação dos credores. Uma relação de quem ele deve, o que ele deve, qual o valor que ele deve. Passado esse prazo, o que acontece? Se ele não fizer, não apresentar, ele pratica crime de desobediência, certo? Ele feito isso, o que o juiz faz? O juiz determina a publicação de um edital no prazo de 15 dias, para que todo mundo saiba, olha, esses são os credores da mais-falida X. Quem quiser ser credor ou quem quiser questionar, ou se tiver alguma coisa errada, você tem um prazo para realizar, para impugnar, certo? Passado esses 15 dias, o administrador judicial reenquadra esse processo de habilitação, certo? Ele reenquadra essa carta de habilitação e por 45 dias faz a publicação novamente desses credores, para justamente abrir o prazo, depois desses 45 dias, de impugnação, que são de 10 dias. Então nós temos 5 dias para o credor apresentar a habilitação, 15 dias para a primeira publicação, 45 dias para a segunda publicação e impugnação no prazo de 10 dias. Na impugnação, quem que vão propor uma ação, estão dizendo, ó, aquela relação de credores não é bem isso, está faltando credor, o valor não é esse, certo? Feita essa impugnação, o que acontece? Quem impugnou, quem não impugnou vai entrar como credor retardatário, né? Então o que acontece, nós temos a habilitação de dizer que passou esses 45 dias sem ninguém reclamar. Eu descubro que a empresa X está falida e que eu sou credor dela. Eu vou apresentar para o juiz e dizer, juiz, olha, peraí, essa empresa deve para mim. O que eu tenho que fazer? O que eu, como credor, tenho que fazer? Me habilitar, mas não vai dar para entrar na relação dos credores, eu vou me habilitar como credor retardatário, com habilitação retardatária, e tem que pagar algumas custas, tem alguns ônus a mais do que a habilitação convencional, mas recebe do mesmo jeito, certo? Só para vocês terem uma ideia, isso aqui está tudo disposto nos artigos aqui da lei. Deixa eu ver aqui. Pagamento dos credores. Pessoal, isso aqui despende em prova. Isso aqui despende em prova. O que eu quero que vocês saibam? Que aqui o que eu coloquei aqui, eu fiz algumas observações. Tem que prestar atenção no seguinte. Se a falência está andando, certo? Você tem que pagar administrador judicial, você tem que pagar a conta de luz, a conta de água, você tem que pagar os fornecedores, os trabalhadores que estão trabalhando durante o período falimentar, certo? Então você tem que saber isso. Essas coisas que estão acontecendo são chamados de créditos. Tá aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, letra A, créditos, certo? Que esses créditos são os créditos do andamento, do dia a dia do falido, não antes da decretação da falência, certo? Não antes. O que eu quero que vocês pensem comigo? Quem vai pagar isso aqui? O administrador judicial. Então presta atenção que cai na prova. Quais são os primeiros créditos a serem pagos? Os primeiros tem que analisar. Os créditos que estão do andamento do processo falimentar, que são pagos pelo administrador judicial. Caso tenham esses créditos sido pagos, aí nós temos uma outra ordem, que é o que a gente vai ver agora. Então tomem cuidado com relações, porque todo mundo acha que aquela ordem é para tudo. Não.
Nós temos primeiro os créditos a serem pagos com o andamento da falência. Depois desses créditos serem pagos é que nós temos os créditos, aí os créditos fora desse andamento, né, que são os créditos que foram anteriores, foram os créditos que ocorreram antes da decretação da falência. Então prestem atenção com relação a isso. Aqui, vocês devem levar em consideração o quê? Créditos trabalhistas. Quando que nós temos créditos trabalhistas, que são sempre a pegadinha de prova? Crédito trabalhista nós temos o quê? Primeiro, vão ser pagos os créditos trabalhistas? Sim. De quem? Os estritamente salariais. Salário, não anterior, salário. Que foram vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência. Então, daquele trabalhador que está ali. Esses 3 meses de salário anterior vão ter que ser pagos. Só que vejam o seguinte, ó, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador. Então, se você ganha 2 salários mínimos, os 3 últimos meses dão 6 salários mínimos, você só vai receber 5 salários mínimos. Certo? Isso é o que ele diz. Mas você vai receber. Primeira coisa, vão pagar você. Certo? Pago você, aí nós temos outros créditos, que são os créditos extraconcursais, tá vendo? Remuneração do administrador judicial. Esses créditos extraconcursais, que são aqueles créditos que eu disse para você do andamento, né, do andar da carruagem, do funcionamento da empresa falida, você tem o seguinte aqui, ó. Nós temos uma ordem. Primeiro, remuneração do administrador, senão ele não vai trabalhar. Crédito trabalhista e acidente de trabalho por serviço prestado após a decretação da falência, daquele cara que está trabalhando lá, do cara que está trabalhando hoje na empresa falida. Obrigações dos atos jurídicos válidos, que ocorreram também após a decretação da falência, e crédito tributário com fato gerador durante, né, após a decretação da falência, o andar da carruagem. Então, sempre quando você for ver uma prova, eles vão perguntar para você, os créditos, certo? Trabalhistas, vão ser pagos? Sim, primeiro, de quem está trabalhando ali. Certo? Primeiro fato, de quem está trabalhando. Esses créditos são os créditos extraconcursais, é o crédito do dia a dia, do funcionamento. Pago esse funcionamento, essa manutenção, o administrador judicial na prática ele faz o quê? Ele mantém um orçamento para o crédito extraconcursal e um orçamento para os créditos concursais, que são aquela lista, aquela tabela, né? aquela ordem que sempre cai em prova. Então, primeiro, créditos extraconcursais do dia a dia do funcionamento da empresa falida. Créditos extraconcursais, perdão, são do funcionamento do dia a dia da empresa falida, e os créditos concursais são os créditos que ocorreram, né, que foram gerados antes da decretação da falência, certo? Vamos lá. Créditos concursais, que é aquela lista, aquela ordem que sempre cai em prova de concurso, que é o que? Aquela que todo mundo quer saber. Primeiro, paga-se quem? Tributos ou trabalhador? Aqui nós vamos ver essa ordem. Memoriza essa ordem, né? Eu memorizava com uma palavrinha mnemônica que é traga, tribo, pri, ex, ge, quero, musso. É isso, né? Trabalhador. Ó, vamos ver, trabalhistas, garantia, tributário, privilégio especial e geral, quirografar multa e subordinados. Trabalho, garantia, tributo, pri, traga, tribro, pri, G, especial e geral, que de quirografar, de multas e de subordinados. Ó. Então, traga, tribo, pri, quero, musso. Um jeito de lembrar, né, pessoal? Cada um memoriza de um jeito. Trabalhistas. Veja, professor, o senhor não tinha acabado de falar que seriam 5 salários mínimos. Estou falando das 3 últimos meses antes da decretação da falência. 3 últimos meses antes da decretação da falência são o quê? Até 5 salários mínimos por trabalhador. Está aqui, ó. Isso aqui, ó. 3 meses anteriores, 5 salários mínimos por trabalhador. Agora aqui, esse cara já foi pago. Nós temos outros. Aquele que está trabalhando lá está sendo pago também, só que por meio de crédito extraconcursal. Esse também, o salário dele já está dividido, tem um orçamento específico para esse cara que está trabalhando durante a empresa falida. Agora, esse aqui, nós temos aqui até 150 salários mínimos no acidente de trabalho. Esse aqui é um pouco antes. É o cara que teve esse direito antes da decretação de falência. Certo? Esse cara vai receber primeiro. Veja, até 150 salários mínimos. Até 150 salários mínimos. Depois, garantia real. Certo? Até o limite do valor do bem gravado. O que nós temos que fazer? O quê? Tem que pagar hipoteca, penhora e anticrédito. Porque se você não paga banco, se você não paga credor, pode ser que você não consiga mais crédito. Então, você tem que pagar esses caras primeiro. Tributário, tributo. Porque se você não paga tributo, também você não está regular. Você não pode nem participar aí, né, de outras oportunidades por não pagar tributos.
Privilégio especial, está no Código Civil. Nós temos no Código Civil a possibilidade da declaração de quais são os privilégios especiais. Quem tem que receber primeiro o quê? Por exemplo, você vai pagar lá você paga a dívida de um parente sobre coisa salvada, credor de despesa de salvamento. Você salva um animal, você toma conta desse animal, caso a pessoa não vá pagar, vocês podem entrar com uma ação de execução, levando em consideração, falando que o privilégio é especial. Depois nós temos o privilégio também geral, que é a mesma coisa, está lá no Código Civil explicando qual é geral, qual é especial. Os quirografários, que são os restos, certo? Que são os restos, que são cheques, tudo aquilo que depende de nota promissória, que depende de título de crédito. E por último, as multas tributárias. Veja, aqui nós temos multa tributária, certo? Por penúltimo, na verdade, né? Multa tributária, porque o tributo está lá em cima, né? O tributo está depois do quirografário, o tributo está depois do trabalho, está trabalhista aqui, trabalhista, garantia real, tributária, aqui são as multas tributárias, preste atenção com relação a isso, que aqui são as multas tributárias, certo? E os subordinados, que são aqueles outros contratos, aquelas coisas que estão vinculadas à atividade da empresa que não devem ser levadas em consideração. Reabilitação, nosso último tema aqui antes de nós entrarmos na recuperação judicial. O que é a reabilitação? A reabilitação é uma declaração judicial dizendo que você pode voltar a trabalhar, certo? Você pode voltar a trabalhar. É uma sentença que diz, você cumpriu suas obrigações, você pode voltar a ser administrador. Essa reabilitação ocorre, de acordo com o artigo 158, em 4 hipóteses. Quais são? Pagamento de todos os credores, óbvio, não tem mais nenhum tipo de problema. Mais de 50% dos créditos quirografários, quer dizer, eu já paguei aquele, parei no crédito quirografário, já paguei mais de 50% também, a juiz já disse que eu sou habilitado. Passou 5 anos do encerramento da falência, certo? Desde que eu não tenha praticado o crime falimentar, ou passou 10 anos depois do encerramento da falência, caso eu tenha praticado o crime falimentar. Preste atenção que realmente isso aqui é o que mais importa. Por quê? Olha a pergunta que eu no concurso do Ministério Público na Magistratura Federal. O empresário pode conseguir sua reabilitação mesmo antes da sentença de encerramento da falência? Quer dizer, mesmo antes de encerrar a falência, se eu pago tudo, eu posso. Se eu pago até 50%, mais do que 50% dos créditos quirografários, diz o juiz, está faltando pouca coisa, eu posso. Nessas 2 hipóteses eu posso, certo? Ser reabilitado mesmo antes do encerramento da falência. Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui. Não, aqui não tem nenhuma observação que seja necessária aí a atividade. Próximo ponto, então, nós voltamos depois. Reabilitação do falido. Um abraço para vocês e até mais.